Olá, bem-vindos ao blog Soberanos Ideais, um espaço dedicado para falarmos sobre a Ordem Demolay. Meu nome é Alan Kelvin e hoje vamos falar um pouco mais sobre o Demolay Internacional. Lembrando que esse vídeo é a continuação do vídeo feito em duas partes. Se você ainda não assistiu, volta lá nos outros vídeos e vê a primeira parte, onde eu falo um pouco sobre o Demolay Internacional, falando mais sobre a base do Demolay Internacional e os capítulos. Continuando sobre a explicação do Demolay Internacional, hoje nós vamos falar sobre a parte estadual e algumas curiosidades que cada oficial executivo tem. Essas particularidades obedecem, em princípio, algumas regras gerais, mas algumas tradições só vai ter explicação dentro de cada oficialaria executivo. Por isso que é comum vocês terem algumas coisas que são praticadas em determinados estados, mas que não tem uma explicação geral ou uma regra que é ditada pelo Demolay Internacional. Cada jurisdição possui uma forma de administrar a Ordem Demolay. Portanto, é possível que dentro de um grande estado você tenha algumas subdivisões que são chamadas de regiões. E dentro dessas regiões é comum ter um representante juvenil que é nomeado e não eleito para que represente aquela determinada subdivisão. Dentro dessas jurisdições que são mais formais, você vai ter alguns programas que são mais sofisticados, portanto contendo diretores executivos que vão tomar conta de cada subdivisão também, mas na parte adulta. Agora, sobre a liderança estadual de cada estado, nós temos o oficial executivo, que seria comparado ao grande mestre estadual. Diferente do Brasil, esses oficiais executivos são nomeados pelo Grande Mestre Internacional e não existe prazo de validade da sua gestão. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu já ouvi falar também que haviam oficiais executivos servindo por 35 a 40 anos dentro da Ordem Demolay. O princípio é que, se está dando resultado, não há por que mudar o gestor. Então, esses oficiais executivos passam um tempo muito grande na sua cadeira de oficial executivo. A menos que algum problema aconteça ou ele peça a sua resignação, o Grande Mestre Internacional mantém ele por um prazo indeterminado. Há também a possibilidade de acumular os cargos. Como, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas um Grande Mestre Internacional que visitou o Brasil, chamado Mike Salazar, durante a sua gestão de Grande Mestre Internacional, ele era também o oficial executivo do seu estado. E a sua esposa era a consultora de ritual do seu capítulo, inclusive ganhando o torneio estadual. Um fato também interessante que eu queria trazer aqui para vocês é que quando o oficial executivo ele é nomeado pelo Grande Mestre Internacional, somente ele pode fazer a entrega das honrarias da Ordem Demolay. Portanto, já que ele é somente a pessoa que pode realizar e outorgar essa honraria, ele automaticamente recebe todas as honrarias da Ordem Demolay, dependendo se ele é um Sênior Demolay ou somente um maçom. Por exemplo, se ele for um Sênior Demolay, ele vai automaticamente receber o grau de Chevalier e automaticamente receber o grau de Legião de Honra ativa. Agora, se ele for somente o maçom, ele não pode receber o Chevalier e automaticamente ele recebe a Legião de Honra honorária. E aí somente ele vai poder outorgar esse mesmo grau nas outras pessoas no seu estado. Essas honrarias elas são votadas durante o Congresso Internacional, todos de uma vez só, de todos os estados. Uma comissão recebe essas indicações do oficial executivo e ele faz uma pré-chamada, analisa se todos os quesitos estão sendo cumpridos e aí leva para a votação de forma unânime dentro do Congresso Internacional. Depois que é feita essa votação, é feita a outorgação através do oficial executivo. Somente ele pode designar outras pessoas para que possam realizar esse tipo de cerimônia. Uma informação que o Alexandre Riz me informou quando eu estava redigindo esse texto é que assim também era feito durante a gestão do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil, onde o Grande Mestre Nacional também recebia automaticamente essas honrarias. Cada jurisdição tem um mestre conselheiro estadual, que será o delegado durante o Congresso Internacional. Eu vou falar um pouco mais como funciona essa questão do gabinete internacional e a nomenclatura Congresso em um outro vídeo, então fique atento. E aí é comum a gente falar nos Estados Unidos que tal pessoa faz parte do Supremo Conselho Internacional. Só que quando a gente fala dessa forma, nós estamos nos referindo àqueles adultos que fazem parte de uma classe específica, que é a classe de 1 a 4. Nós vamos falar um pouco de cada classe e o que cada um representa dentro do Supremo Conselho Internacional. A classe 1, ou aqueles detentores do colar dourado, são os que têm voz ativa dentro do Supremo Conselho e possuem o direito a voto. O classe 2 é um membro de classe emérito, e existem duas formas de se reclassificar para essa classe. Uma, quando você atinge automaticamente 75 anos, você já entra para essa classe, que te dá direito a voz, mas não voto. Ou quando você não quer mais fazer parte do Supremo Conselho Internacional, não tem mais tempo ou não vai poder participar de todos os congressos internacionais, você pede a sua autoclassificação, pois não perderá o título de membro do Supremo Conselho Internacional, porém não terá mais um voto. Os membros de classe 3 são aqueles que possuem o colar prata.
e eles têm direito a participar de todas as reuniões, menos as sessões executivas, que é onde são tratados os assuntos mais privados do Demolei Internacional, e ele também pode fazer parte das comissões, porém não tem direito a voto. E por último, os membros de classe 4, são aqueles de colares brancos, são os membros honorários do Demolei Internacional. E eles são escolhidos para representar o Demolei Internacional e aqueles que têm afinidade ou que tiveram um papel importante perante o Supremo Conselho. Um assunto que é bastante controverso, que muita gente ouviu falar, é que houve a extinção do Supremo Conselho Internacional da Ordem Demolei, onde isso não passa de uma falácia. O Supremo Conselho da Ordem Demolei ele foi criado em 27 de março de 1926 e de lá para cá ele funciona de uma forma ininterrupta. E um tempo depois foi criado o Demolei Internacional, só de forma burocrática para tratar de alguns assuntos específicos, como a questão de impostos e a questão mais burocrática da instituição. Ambos funcionam desde a sua incepção. Uma forma mais fácil de explicar de como que funciona cada uma dessas nomenclaturas, tanto o Supremo Conselho Internacional como o Demolei Internacional, é que o Demolei Internacional cuida mais da parte de negócio, do business da instituição. E o Supremo Conselho Internacional cuida da parte fraternal, os seus representantes fraternos e as regras que incidem diretamente nos capítulos. Se você for ver no site do próprio Supremo Conselho, ele diz que o Supremo Conselho Internacional é o corpo governador da instituição. E um fato interessante é que existe um número limite dos seus integrantes, sendo 150. Para que outras pessoas sejam votadas e adentrem a esse seleto grupo, é necessário que haja uma reclassificação ou de alguma forma abra mais espaço para que novos membros de classe 1, os membros ativos, possam adentrar ao Supremo Conselho Internacional. Lembrando que esses 150 membros contam com os membros que foram efetivamente eleitos, excluindo os oficiais executivos, que têm o cargo por direito e a classificação, e os partes grandes mestres internacionais. O Demolei Internacional possui um corpo que é popularmente chamado de board. Como foi que trouxeram para o Brasil essa nomenclatura, mas sem a devida tradução? Seria um corpo diretor ou conselho deliberativo, seria o equivalente dessa palavra no Brasil. Esse corpo é formado por 19 membros, entre eles estão o grande mestre internacional, o primeiro grande conselheiro, o segundo grande conselheiro, o grande tesoureiro, o grande secretário internacional, as regiões da Ordem Demolei e alguns diretores, formando esses 19 membros. Apesar de ter essas duas nomenclaturas, aqui nos Estados Unidos é bastante comum você ter esse tipo de relação. Por exemplo, um hospital sem fins lucrativos, ele pode ter o seu corpo formado por pessoas que entendem da questão hospitalar e um corpo de diretores que é formado por pessoas voluntárias que querem ajudar e são eleitas para isso, e são de diversas áreas do conhecimento. Novamente, eu gostaria de agradecer ao Parte Grande Mestre Nacional, Alexandre Rizzi, que me ajudou a montar esse texto e trazer para você várias curiosidades sobre o Demolei Internacional. Um grande abraço, Rizzi. E em outro momento eu irei falar sobre o Congresso Internacional, que nada mais é do que o Gabinete Internacional da Ordem Demolei da parte juvenil. São fatos interessantes, então fique por dentro e aguarde o próximo vídeo. Lembrando que essa e outras histórias fazem parte dos assuntos que eu abordo aqui no blog Soberanos Ideais. Obrigado por me assistirem até aqui, um fraterno abraço e até a próxima.